E aí, já parou para pensar numa época em que os livros, de repente, deixaram de ser só historinhas para virar um retrato fiel e muitas vezes bem doído do nosso próprio Brasil? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num desses momentos, quando a literatura vira um verdadeiro espelho da nação. Olha só que imagem forte essa aqui. É Retirantes do Portinari. E olhando para ela, fica uma pergunta no ar, né? Em tempos de crise, de aperto, qual é o papel de quem conta histórias? A arte serve para a gente fugir da realidade ou para fazer a gente encarar ela de frente? Para uma geração de escritores brasileiros, a resposta para essa pergunta ia mudar tudo. Para a gente entender essa revolução toda nos livros, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o Brasil dos anos 30. E pode acreditar, a coisa não estava nada calma. Foi um período de uma agitação imensa, tanto aqui dentro do país quanto lá fora. Foi tipo a tempestade perfeita. Começou com a quebra da Bolsa de Nova York lá em 29, que bateu em cheio na nossa economia do café. Aqui dentro a gente teve a Revolução de 30, que botou Getúlio Vargas no poder, e lá fora o mundo todo via o fascismo e o comunismo crescendo num caminho que ia dar direto na Segunda Guerra Mundial. Com tudo isso rolando, era impossível os artistas ficarem quietos. E eles não ficaram mesmo. A resposta da literatura para esse caldeirão de tensões foi um jeito totalmente novo de escrever, um movimento que ficou para a história como o romance de 30. Tá, mas na prática, o que foi esse tal de romance de 30? Bom, ele foi a segunda fase do modernismo. Se a turma de 22 queria quebrar as regras e achar a cara do Brasil, a geração de 30 pegou essa liberdade para olhar para o país de um jeito muito mais crítico e, olha, por vezes bem duro. E como é que a gente reconhece um romance de 30? Primeiro, o foco vai para as regiões do Brasil, principalmente para o Nordeste, que vira o grande palco para denunciar a seca, o abandono. A linguagem também muda, fica mais perto da nossa fala, mais do dia a dia. O estilo, que a gente chama de neorrealista, era sobre mostrar a vida como ela é, sem filtro, sem enfeite. E no meio disso tudo, a luta da pessoa contra um ambiente que muitas vezes esmaga. E quando o papo é retratar essa realidade nua e crua, um nome aparece na hora. Vamos mergulhar num dos mestres dessa geração, Graciliano Ramos. O Graciliano era um mestre em dizer muito com poucas palavras. A escrita dele era o oposto do exagero, seca, direta, quase um bisturi. Com frases curtinhas e quase nada de adjetivos, ele conseguia ir fundo na mente dos personagens de um jeito assim impressionante. Se liga só nessa frase de vidas secas. Com pouquíssimas palavras, o Graciliano desenha um quadro inteiro da paisagem seca e daquela esperança mínima, que é a mancha verde. Ele não precisa escrever que os personagens estão sofrendo. A gente sente isso na secura da frase. Isso é denúncia social na sua forma mais potente e ao mesmo tempo mais literária. E aqui a gente volta para a pintura do Portinari. A conexão é total, né? A família do Fabiano em Vidas Secas, exatamente essa família da pintura. O que o Graciliano fez foi dar a eles uma voz, pensamentos, medos e uma dignidade trágica. Eles deixaram de ser só um número, uma estatística da seca, para virarem personagens que a gente nunca mais esquece. Mas o Graciliano Ramos não estava sozinho nessa. Vamos agora para outra figura gigante, uma voz feminina pioneira que brilhou num universo literário que era quase todo masculino, Raquel de Queiroz. Rachel de Queiroz era um verdadeiro furacão. Com apenas 20 anos de idade, ela publicou o primeiro romance dela e já sacudiu o cenário literário. A obra dela, assim como a dos outros escritores da época, era marcada por uma consciência social muito forte e uma ligação profunda com a terra dela, o Ceará. E só para a gente ter uma ideia do pioneirismo dela, em 1977, a Rachel de Queiroz quebrou uma barreira histórica. Ela se tornou a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Um reconhecimento que talvez demorou, mas foi gigantesco para a força da obra dela. E o mais incrível é que 8 anos antes de Vidas Secas, a Raquel de Queiroz já tinha escrito sobre a seca no seu livro de estreia, o 15. As abordagens são diferentes, mas se completam. Enquanto o Graciliano foca na luta brutal de uma família só, a Raquel abre mais o leque, mostrando o drama de todo um grupo e os conflitos internos de várias pessoas. São duas obras-primas sobre a mesma tragédia nacional. Certo. Depois de tudo isso, qual foi o impacto real que essa geração deixou? Como é que eles mudaram o jeito que o Brasil se enxergava? No fim das contas, o Romance de 30 foi muito mais do que só literatura. Foi quase um projeto de nação. Esses escritores deram voz a quem nunca tinha tido: o sertanejo, o trabalhador, o esquecido.
Eles mostraram que um livro podia ser uma arma poderosa de denúncia, e com isso fizeram a literatura brasileira amadurecer para sempre. E isso nos leva a uma última reflexão. Por que será que essas histórias de fome, de injustiça, de luta, escritas há quase um século, ainda batem tão forte na gente? Por que ler Vidas Secas ou O 15 hoje ainda é uma experiência tão atual? A resposta é que eles não estavam só criando ficção. Eles estavam decifrando a alma de um país, com todas as suas contradições, sua dor e sua força. E ao fazerem isso, eles não escreveram apenas sobre o Brasil daquela época. Eles escreveram sobre um Brasil que, em muitos sentidos, ainda existe.